Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias, nesse horário, ao meio-dia, uma palavra ao teu espírito, uma palavra ao teu coração. Todo dia, nesse horário, Deus, Espírito Santo, usa um servo, uma serva do Senhor para passar uma palavra, para dar essa palavra aqui no ao vivo. Fica gravado. Então, se você não conseguir assistir agora, você que é novo, está chegando, não consegue assistir agora, não tem problema. Você pode assistir mais tarde, pode assistir de tarde, de noite, não sei. Mas, assista. Amém? Você que é da igreja do grupo, você que é da igreja Cristo é Resposta, compartilhe esse vídeo nos grupos, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com alguém que você não conhece, não sei, desconhecido. Fala, irmão, aqui é a palavra, manda para alguém. Nunca foi tão fácil fazer o ID. Então mande essa palavra para alguém. Amém? Você que está chegando agora, quer saber como que funciona os cultos de domingo, culto de terça, maná, tudo aqui no início do vídeo. Você entra no canal da igreja Cristo é Resposta, no início está falando os dias que tem culto. Você pode mandar uma mensagem para a gente no número aqui embaixo também, se você quiser participar da igreja online, quiser assistir os cultos de domingo, culto de terça, participar dos manás. Pode deixar uma notificação, se inscreve no canal, clica para notificar toda vez que é postado vídeo novo, que todo dia é postado. Amém? Você que não pode abrir a Bíblia, não precisa abrir a Bíblia. Você que não consegue abrir a Bíblia, fica tranquilo, você está com fone, trabalhando. Só que preste atenção, coloque teu coração aqui agora, a sua atenção nesse momento. Amém? Eu quero que você imagine, antes de eu começar a ler, que existem dois caminhos. Isso serve para todo mundo, tá? Já vou ler. Existem dois caminhos. Imagina que existe um caminho aqui, que é seu sentimento, emoção, sensação, o que você vê, a sua maneira de pensar. E existe esse caminho aqui, que é simplesmente fé. Não tem a sua maneira de pensar, não tem nenhum tipo de sensação, não tem nenhum tipo de emoção, não tem nenhum tipo de sentimento, o que você vê, não tem nada. É o caminho simplesmente da fé. Tem fé e acabou. Esse é o caminho da fé. Esse é o caminho que tem todas as emoções, sentimentos, sensações, o que você vê, o que você sente, sua maneira de pensar. Beleza. A gente vai falar sobre esses dois caminhos nesse momento. Nós devemos sim andar pelo caminho da fé. E eu vou ler um versículo aqui agora, a gente vai ler junto, Hebreus 11, 1. Eu vou ler Hebreus 11, 1, vou ler um pouquinho dele, a gente vai conversando, depois eu vou ler um outro versículo que fica em Hebreus também. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim que se vê, originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé. Escuta essa palavra que a gente vai ler muito sobre isso. Pela fé. Não é porque ele sentiu, porque ele queria, porque ele desejou, porque ele pensou, não foi. Pela fé. Abel apresentou a Deus o sacrifício superior de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou sua oferta. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Li mais uma vez, pela fé. Não foi... Aqui não está falando, ele sentiu vontade de ir para o céu, ele quis, ele desejou, ele imaginou. Não. Pela fé. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Vamos lá. Só de você ler a Bíblia, gente, sim, você está exercitando a sua fé. Você lê porque você crê. Se você não crê, você não leria. Então, você orar é uma maneira, sim, de você estar usando a sua fé quando você ora. Quando você está lendo a Bíblia, você está usando a sua fé. É uma maneira é uma demonstração. A fé de um cristão manifesta em obras.
Então, uma obra de que você crê em Deus. Oração, leitura, jejum, são frutos, seus frutos pessoais, frutos de fé. Faço porque creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sim, uma pessoa que não ora, não lê, não busca, não jejum, não frequenta a igreja, não faz nada disso, ela não agrada a Deus, porque ela não está exercendo a fé dela. Você só falar não mostra nada. Deus vê atitude. Amém? Vamos continuar. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Vamos falar um pouco aqui de Noé. Aqui está falando pela fé. Gente, não está falando que Noé sentiu vontade de construir a arca. Não está falando que Noé ele desejou, ele pensou. Não, pela fé. Noé, gente, ele era gente como a gente. Tinha a raiz do mal. Então imagina, ele tinha sim, existia preguiça, existia cansaço. Então imagina, durante 100 anos, imagina isso, durante 100 anos, você acha que nem um dia ele sentiu um cansaço ali? Nem um dia ele sentiu uma preguiça? Nem um dia ele, sei lá, machucou o dedo, se martelando? Nem um dia? Vou falar, gente, que independente se ele sentiu preguiça, pode ter sentido preguiça, cansaço, desanimado, machucou o dedão fazendo a arca, pode tudo isso, mas aqui está falando que pela fé Noé construiu a arca. Pela fé, ou seja, estou cansado, não vou fazer, não existe, não existe, não estou com vontade, não vou fazer, não existe, porque é pela fé. Então, independente, gente, imagina, Noé trabalhou muito tempo, fora que ele pregava. Então imagina 100 anos trabalhando, pregando e tudo mais, porque ele pregava, vai acontecer o dilúvio. Então imagina ele trabalhando. Gente, ele sim cansou, sim, teve dia que ele teve preguiça, leia a Bíblia, se imagine o contexto, se imagine na época, pede para Deus, ele era ser humano, ele cansava, ele errava, se machucou, preguiça, mas nada disso impediu ele de construir. Porque não importa o que ele estava sentindo, importa o que ele cria. Então, igual eu falei no caminho, que existe o caminho do sentimento, emoção, a sensação, a sua maneira de pensar, existe o caminho da fé. A fé não tem emoção, sentimento, sensação, é fé. Eu creio, ponto. Creio, Deus me ajuda a fazer, ponto. E é o que ele fez. Todos esses que eu li agora, irei ler, foi tudo pela fé. Tudo pela fé. Tudo, não tem, ele quis, sentiu vontade, desejou, não, ele não fez porque ele não quis. Não, é pela fé, independente se ele queria ou não queria, ele fez pela fé. Pela fé, eu e você devemos fazer tudo em nossas vidas. Saúde física, emocional, espiritual, natural, finanças, tudo pela fé. O que Deus diz, o que Deus pensa, o que Deus fala. Pela fé irei fazer a vontade dele em minha vida em todas as áreas. Pela fé, não é pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu acho, é pela fé. Vamos continuar. Pela fé, Abraão, mais uma vez, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Você viu o que eu falei, né? Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Vamos continuar lendo. Eu vou para o versículo 17 agora. Pela fé, Abraão, a ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Gente, aqui não está falando, ele sentiu, ele desejou, ele amou o pedido de Deus, ele gostou muito. Não, aqui está falando pela fé. A fé é totalmente diferente, sensação, emoção, tudo totalmente diferente. Então imagina, você é pai de um filho e Deus fala o seguinte, mata seu filho. Você acha que ele falou, caramba, tô felizão, hein? Gostei disso, hein, Deus?
Qual maneira você quer que eu mate ele? Nossa, eu amei esse seu pedido. Nossa, eu tô tão feliz com esse pedido que o senhor pediu pra mim, Deus. Você tá maluco, Nossa, que sensação boa. Não, gente. Você acha que ele estava assim? Não, ele não estava assim. Só que independente da emoção dele, independente da sensação, podia ter ficado com medo. Ele sabia das outras nações, pessoas faziam isso, né? Sacrificavam filhos. Meu Deus, medo, Deus pediu isso. Sentiu, não tenho essa vontade de matar meu filho, não tenho essa vontade de sacrificar meu filho. Mas não importa a minha vontade, importa o que Deus diz, importa no que eu creio, que é a palavra de Deus, né? A verdade. Importa no que a palavra de Deus diz, eu creio nessa palavra, eu creio na verdade. E ele creu, vamos continuar lendo. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha o poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Gente, vamos lá. Não, Abraão, ele não ficou, nossa, top, matar meu filho. Não, ele tinha sentimento, sensação, emoção igual a nós temos. Tinha raiz do mal igual a nós temos. Amava um filho igual você ama seu filho aí. Se Deus pedir, mata seu filho, você não vai falar top. Não, você vai ter sua emoção, seu sentimento, sua sensação, seu medo, alguma coisa que é nesse caminho aqui que eu falei no início. Mas ele tem o caminho da fé. Cristo pediu, dependente, sensação, sentimento, medo, irei fazer. Olha a fé dele. No início da jornada de tudo, ele não era o cara da fé. Mas ele foi se aproximando de Cristo, se desenvolvendo, crescendo espiritualmente, ficou o cara da fé. Agora ele já estava top na fé. Ele já acreditou que é o seguinte, eu vou com meu filho. Só que Deus tem o poder de ressuscitar. E eu voltarei com meu filho. Olha a fé dele. Isso por quê? Ele sentiu. Eu senti que Deus vai ressuscitar. Não, eu creio no poder de Deus. Eu creio pela fé. Independente se eu estou com medo, sentindo, pensando. Eu creio. É pela fé. É tudo isso que nós estamos lendo. Vamos continuar lendo, já estou terminando, vou fazer oração. É tudo pela fé. Você tem que orar e ler, não porque você está sentindo. Você não tem que jejuar porque você está sentindo. Você não tem que ir na igreja porque você está sentindo, pensando, imaginando. Fé, a vontade de Deus. Então faça pela fé. Vamos continuar. Pela fé, embora Deus tivesse de Isaac, é o filho que depende de sua descendência. Concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha o poder para trazer de volta a vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-lo, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Eu não estou falando de todo mundo, gente, porque se a gente fosse falar de todo mundo aqui ia demorar bastante. Mas para finalizar, eu vou fazer uma oração. Quanto mais preciso dizer, o escritor de Hebreus falou isso, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, a fé de Baraque, a fé de Sansão, a fé de Jefté, a fé de Davi, a fé de Samuel e a fé de todos os outros profetas tiveram. Ou seja, ele falou, mano, se a gente fosse falar mais aqui, ia dar muita coisa escrita se a gente fosse falar da fé de que todos eles tiveram, porque todos eles andaram pela fé. Vamos continuar. Conquistaram
Tá, pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Tudo isso pela fé. Pela fé. Pela fé. Você tem que buscar pela fé, tem que orar pela fé. Tudo que você tem que fazer pela fé. A gente vê relatos, e eu vou fazer uma oração agora, de Davi agindo pela fé, fazendo aquilo que Deus mandou, mandamento, vontade de Deus, agiu pela fé e deu tudo certo. A gente viu também ele andando nesse outro caminho aqui que eu falei, emoção, sentimento, sensação. Quando ele ficou com a mulher de Urias, matou Urias, engravidou a mulher, tudo isso, ele não estava andando pela fé, gente. Nesse momento ele estava andando pela maneira dele de pensar, quis resolver o problema da maneira dele, viu, desejou, foi lá, andou pelo que sentia, pelo que viu, andou pelos sentimentos e emoções. Fez errado. Mas nós vimos também todas as vezes que ele andou pela fé. Gente, você não tem que andar pelo que você sente, pensa, acha. É pela fé. Todo mundo aqui que está ouvindo, né, andar pela fé. A gente vai orar a respeito disso agora. Para Deus nos ajudar a andar por fé, a desenvolver, crescer espiritualmente, a buscar Ele por fé, a orar Ele por fé, tudo pela fé. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos nesse momento. Deus, entramos em Tua presença agora, Pai, em oração. E pedimos ao Senhor, nos ajude, nos capacite a andar por fé. Nos capacite a escolher a estrada da fé, o caminho da fé, a jornada da fé. Nos ajude a não dar pelo que vemos, sentimos, pensamos, achamos, pela nossa maneira de pensar. Nada disso venha guiar a nossa vida, Deus. Que o que venha guiar a nossa vida é a Tua palavra, é a verdade. A Tua palavra é a verdade, Pai. Nos ajude a crer na Tua palavra, nos ajude a crer na verdade, na única verdade, nos ajude a andar pela fé em todas as áreas de nossa vida, andar por fé, Pai. Emocional, espiritual, natural, tudo, Pai, financeiro, tudo, nos ajude, Pai, a crer na Tua palavra, na Tua vontade, e cumprir com a Tua vontade naquela área em específico. Nos ajude, Pai, a andar por fé. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é uma atitude de fé. Quando nós estamos orando, é uma atitude de fé. Jejuando, é uma atitude de fé. Indo na igreja, é uma atitude de fé, que Cristo gera força em você. Cristo gera força em mim. Então nos ajude, Pai, nós clamamos, nos ajude a andar pela fé, por fé, no caminho, na estrada da fé. Nos ajude a nos desenvolvermos espiritualmente. Nos ajude a nos desenvolvermos espiritualmente, nos ajude a crescer em fé, nos ajude a usar a nossa fé dia após dia, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada daquele que não usa a fé. Nos ajude, Pai, a usar a fé, a andar por fé, pela fé, a viver pela fé em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, todas as áreas, ver pela fé, entender a Tua vontade, pôr em prática a Tua vontade naquela área. Isso é viver por fé, viva por fé em todas as áreas. Escolha Cristo, escolha a vontade dEle, o mandamento dEle, escolha a verdade dEle, a única verdade. Nos ajude, Pai, a andar pela fé. Em nome do Senhor Santo Jesus Cristo, muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado pela palavra. Abençoe cada um que está ouvindo e ajude essa pessoa que está aí do outro lado. Ajude ela a pôr em prática a verdade, a pôr em prática a Tua vontade. Ajude ela a andar por fé, dando frutos em oração, em leitura, em jejum, indo na igreja. Ajude essa pessoa a pôr em prática os Teus mandamentos em nome do Senhor Santo Jesus Cristo, Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te adoramos. Amém, Deus. Amém. Amém, galera. Amanhã, mais um Maná Diário. Não percam e até a próxima. Tchau, tchau.